Você trabalhou enquanto era menor e está com dificuldade de comprovar isso? Tá difícil conseguir aposentadoria? Acha que tem que pagar para recuperar tempo de serviço do passado? Eu vou te mostrar que você pode estar mais perto da aposentadoria do que você pensa. Assista esse vídeo até o final para saber o que você deve fazer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. E para facilitar a sua vida, estou deixando um link aqui em cima para você poder clicar e se inscrever com mais facilidade. E você que vai assistir esse vídeo até o fim, eu vou deixar aqui uma prévia do que eu vou tratar para que você saiba que realmente vale a pena ficar aqui assistindo esse vídeo até o fim. Olha, neste vídeo nós vamos falar de como recuperar tempo de serviço do passado. Do tempo que você era criança, aprendiz, aluno aprendiz, estagiário, guarda-mirim, enfim, tudo aquilo que acontece quando a pessoa ainda é muito jovem. Você realmente precisa recuperar tempo de serviço por causa das novas regras da Previdência? Tem gente que vai recuperar o tempo e não vai usar para nada. Então é bom assistir o vídeo até o fim. Temos também aqui quais são os tipos de processo para recuperar este tempo de serviço. E quem já se aposentou, pode recuperar o tempo para aumentar a aposentadoria? Esses são os pontos que nós vamos abordar neste vídeo. Então, vamos começar desde já? Todo mundo que trabalhou sem registro pode recuperar o tempo de serviço. Nós temos 3 formas de contribuir para a Previdência Social: como empregado, por conta própria e como segurado facultativo, aquele que é desempregado. Quem trabalhou por conta própria pode recuperar o tempo de serviço. Quem trabalhou como empregado pode recuperar também o tempo de serviço. Agora, quem não trabalhou não dá para recuperar, porque um dos requisitos para fazer a prova do tempo de serviço do passado é provar que houve trabalho. E aí a Previdência não aceita a prova exclusivamente testemunhal, quer dizer, não pode ser só testemunhas. Tem que ter pelo menos um documento do passado. Mas você vai dizer, Hilário, se eu tivesse documento do passado que provasse que eu trabalhava, para que então que eu vou ter que fazer um processo para provar? É que muitas vezes tem anotação na carteira de trabalho, mas a anotação está incompleta. As pessoas às vezes trabalharam e não tiveram a anotação na carteira de trabalho, mas tem um recibo de pagamento do salário, quando foi batizar o filho falou qual a profissão que tinha, quando teve um casamento teve os proclamas de casamento, e lá pode ter a profissão da pessoa quando ela trabalhava, fotografia no local de trabalho, enfim, quando eu falo em documentos, é qualquer documento, público ou particular, que comprove que houve pelo menos um exercício da atividade profissional. Então, por isso, não se aceita a prova exclusivamente testemunhal. No passado, era até mais flexível isso, mas muita gente começou a dizer que tinha trabalhado e no final das contas não tinha. E aí, então, a Previdência endureceu essas regras, endureceu o processo. Então, você pode usar até testemunhas para definir o período trabalhado, em que condições o trabalho foi executado, mas só testemunhas não serve para provar o tempo de serviço. Bom, mas aí então você fala, bom, eu tenho documento, eu tenho testemunha, eu quero provar que eu trabalhei. E aí vem a primeira pergunta. Será que você precisa fazer a recuperação do tempo de serviço? Isso de fato vai aumentar a sua aposentadoria? Isso de fato vai antecipar a sua aposentadoria? Você precisa desse tempo para se aposentar? Muitas pessoas, depois da mudança das regras da aposentadoria de 2019, terão que ter idade mínima para se aposentar. E aí, às vezes, recuperar o tempo de serviço pode não ser suficiente para ter direito à aposentadoria. Aí a pessoa gasta dinheiro, procura um advogado, vai na justiça, ganha o tempo de serviço e, no final das contas, não serve para nada. Para facilitar a vida do trabalhador, para não ter que fazer um processo, contratar advogado sem servir para nada, a gente disponibiliza uma calculadora para você saber quando você vai se aposentar. Dá para você colocar nessa calculadora, que está aqui no nosso site, está passando aqui embaixo no nosso site, nessa calculadora você pode saber
quanto tempo de serviço você tem e quando vai se aposentar. Aí você vai na calculadora e coloca lá o período em que você quer recuperar, aquele período em que você trabalhou e não foi registrado, que você trabalhou por conta própria e não pagou a Previdência Social. E aí você vai ver se tem diferença com a inclusão ou não desse tempo de serviço, porque aí você evita gastar dinheiro, né, com coisas que não vão de fato te trazer nenhuma vantagem. Então, faz sua contagem de tempo de serviço, é de graça. Vê quanto tempo você tem quando você vai se aposentar. Se você perceber que a inclusão do tempo que você não foi registrado de fato vai mudar a sua vida, vai ter algum propósito na sua vida, vai ter alguma relevância na sua aposentadoria, aí sim você corre atrás disso. Contrata um advogado de sua confiança, procura um especialista em previdência e aí então você corre. Vamos embora correr atrás desse tempo de serviço que vai, de uma forma ou de outra, te ajudar na aposentadoria. Bom, então você já sabe que você tem a prova para fazer o processo, você pode recuperar o tempo de serviço e vai valer a pena recuperar esse tempo de serviço e que isso vai te trazer alguma vantagem. Bom, aí a próxima pergunta que você pode fazer é: e agora? Vou ter que pagar as contribuições na Previdência Social? Eu vou ter que indenizar essas contribuições caso eu recupere o tempo de serviço? Bom, meu amigo, bom, minha amiga, eu sempre digo isso para meus alunos, para pessoas com quem eu converso. Existem, para esta finalidade de indenizar ou não as contribuições, dois tipos de pessoas que contribuem para a Previdência Social. Só para esse fim, tá? Apenas exemplificativo. Tem aquelas pessoas que trabalham por conta própria e aquelas pessoas que são empregados, porque as regras são diferentes. Aquelas pessoas que são empregadas, elas recuperam o tempo de serviço e não tem que indenizar nada. Isso está escrito na lei, é regra. Sabe por quê? Porque a obrigação de contribuir era do patrão e a obrigação de fiscalizar era do INSS. E está escrito na lei que se o patrão não cumpriu a função dele e o INSS não fiscalizou o patrão para fazer essas contribuições, o trabalhador não pode ser prejudicado. E não é isso que o Hilário está dizendo para você, não. Isso está escrito na lei. Então, empregado que provou que foi empregado e que não tem o tempo de serviço registrado, quando recuperar o tempo de serviço, não tem que indenizar. Agora eu vou dar uma dica para você. Ah, eu me enquadrei nessa situação. Preste atenção, hein? Por quê? Você pode recuperar tempo de serviço, pode antecipar a sua aposentadoria, mas pode ser que o valor do período em que você está sendo recuperado vai entrar no cálculo do valor do benefício. E você pode ter uma redução do valor. Então é importante saber, primeiro, se ele vai te dar vantagem, se você vai conseguir recuperar, e se isso, apesar de antecipar a sua aposentadoria, não vai diminuir o valor do benefício, porque agora você sabe, né, que o cálculo da aposentadoria não permite mais excluir 20% dos menores salários. Então, se você tem dúvidas sobre como fazer o cálculo da aposentadoria, tem um vídeo que eu vou deixar aqui para você, tá aqui em cima, de como calcular a aposentadoria, porque aí sim você fica com todas as informações completas e aí você sabe exatamente o que você deve fazer. Bom, mas aí você trabalhou por conta própria, você não era empregado. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem como sair fora disso. Se você trabalhou por conta própria, quem tinha que pagar a sua previdência era você. E aí, então, se você recuperar o tempo em que você trabalhou por conta própria, você vai ter que fazer as contribuições do passado, vai ter que indenizar o INSS. Mas olha que tem uma exceção. Algumas empresas têm que fazer a retenção de 11% na fonte da contribuição previdenciária da prestação do serviço. Isso começou em 2003. Então, esta situação pode ser diferente mesmo para quem trabalha por conta própria de 2003 para cá. Então, é bom, se você não sabe sobre isso, fazer um planejamento previdenciário. Ah, como fazer um planejamento previdenciário? Vou deixar aqui outro link para você saber como fazer um planejamento previdenciário. Tem aquela estratégia dos 3 Qs. Quem acompanha o meu canal está cansado de saber, né? Quando vai se aposentar, quanto vai receber e qual benefício é mais vantajoso. Então,
percebeu, né? Quando você vai recuperar tempo, você tem que indenizar apenas se trabalhar por conta própria, se trabalhou por conta própria no período anterior a 2003, tá certo? Algumas situações de 2003 para cá também tem que indenizar. Então, são muitas situações, mas pelo menos você tem o conceito geral do que você deve fazer. Mas, Hilário, você disse que tem vários tipos de processo para poder recuperar esse tempo de serviço. E é verdade, eu disse e eu repito. Você sempre tem que começar com este processo lá no INSS, porque você tem que ter uma negativa do INSS para tentar buscar a justiça. Então, olha, primeira situação, você pode recuperar o tempo de serviço no INSS. Se o INSS não aceitar seu tempo de serviço, você pode não concordar com a decisão dele. E aí então você entra com um processo contra o próprio INSS lá na Justiça Federal. E aí então você vai fazer a prova usando as testemunhas e os documentos, já que prova com testemunhas sozinhas não dá certo. Então você tem duas formas, né? Então no INSS e na Justiça Federal. Mas também o trabalhador pode entrar com um processo trabalhista contra a empresa para declarar esse tempo de serviço. Neste caso, o prazo não é 2 anos. Dá para você correr atrás do tempo de serviço contra a empresa num processo trabalhista, mesmo se você deixou de trabalhar a empresa há mais de 2 anos. Ah, mas pode ser um processo contra a empresa há mais de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos? Pode, porque o processo declaratório não tem um prazo de 2 anos. 2 anos é quando você vai pedir alguma condenação para a empresa de alguma vantagem econômica que você deixou de receber. Tá ok? Então, olha, existem 3 caminhos para você seguir. INSS, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Tá certo? Bom, e para a gente concluir o nosso vídeo, aliás, se você tiver alguma dúvida sobre tudo isso, utilize os comentários aqui do nosso canal, deixe a sua dúvida, porque aí eu vejo todas as perguntas e faço novos vídeos esclarecedores sobre os direitos sociais da pessoa, para que ela possa, então, compartilhar, inclusive, a dúvida dela com várias outras pessoas que estão inscritas aqui no nosso canal. Assim, todo mundo fica sabendo dos direitos que tem. Aliás, eu sempre digo aqui no meu canal, só tem um jeito de você exigir os seus direitos com qualidade. Sabe qual é? Vamos lá no coro, porque todo mundo já sabe, né? Para exigir os seus direitos com qualidade, você tem que conhecer os seus direitos. É assim que se conquista a plena cidadania e a dignidade da pessoa humana. Bom, finalmente, para a gente concluir então, e quem é aposentado pode pedir a revisão da aposentadoria, pode incluir o tempo de serviço do passado em que não foi registrado, pode incluir o tempo do passado em que trabalhou e não indenizou a Previdência Social? Pode. O prazo para poder pedir a revisão de aposentadoria na Previdência Social é de 10 anos. Tem algumas exceções, mas aqui no nosso canal tem um outro vídeo explicando direitinho como você pode conhecer as exceções para fugir desse prazo de 10 anos e fazer a revisão da aposentadoria para quem já está aposentado. Se você curte esse tipo de conteúdo, vou pedir mais uma vez para você, tá? Curta aqui o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e, como de costume, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você poder assistir e conhecer os seus direitos. E do outro lado da sua tela tem a imagem do nosso canal. É só clicar nela e se inscrever. Eu te espero no próximo vídeo.